Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula 23 do módulo 2, Aula de Funções. Referente aí, a gente vai falar agora o programa do método de Newton, tá? Então, aula passada a gente já tinha falado do método de Newton, pessoal. E agora, então, a gente vai voltar a falar dele, só que a gente vai botar a mão na massa, tá? Então, principalmente o método de Newton, pessoal, o que é importante nele? A gente saber que ele tem, como é que se diz, um comportamento, tá? A gente vai aplicar como exemplo a função x ao cubo menos 9x mais 3, tá? E é esse comportamento aqui que é o comportamento esperado. Inclusive aqui eu estou mostrando para vocês, pessoal, número de iterações, como é que é o valor de cada iteração, a precisão em f, a precisão em x, tá? O que eu queria passar para vocês que é importante, pessoal? Eu vou fazer tudo passo a passo, porque depois a gente vai aproveitar isso para um programa nas últimas duas aulas aí do módulo. Então vou fazer esse aqui bem detalhado, bem passo a passo, para você ter. Esse programa vai ficar também na descrição do vídeo, tá? Muito bem. Então agora, pessoal, o que é um ponto importante aqui? Eu acho que é importante você saber que como é que a gente chega no método de Newton a partir desse equacionamento, né? Então eu vou construir para vocês, a gente vai aproveitar muitas das coisas que a gente já viu das aulas passadas, tá? E eu vou tentar resumir tudo aqui, tá? Então a primeira coisa importante é que eu já estou com o meu Colab aqui aberto, já está bonitinho e tal. Espero que você também faça junto comigo. E se você quiser, assim você vai aprender mais, tá? Se fizer passo a passo. Agora, obviamente, vai estar, como está na descrição do vídeo também esse código, ele vai, enfim, poder servir de... Você pode copiar, colar, mas acho que vale a pena você inspecionar pelo menos o código, no sentido de você entender o que está sendo feito, tá? Então uma opção é você pegar o código que está lá, copiar e colar e ir assistindo e conferindo o que eu estou fazendo aqui, tá? Então a primeira coisa que a gente vai precisar é da biblioteca matplotlib, da NumPy, e a gente vai precisar também da math, porque a gente vai precisar fazer o módulo, né? Então essa biblioteca math vai fornecer um módulo para a gente, uma função cálculo módulo. A gente vai precisar também, pessoal, das funções f de x. No caso aqui a gente escolheu a x elevado ao cubo, né? Então eu vou usar nppower x elevado ao cubo menos 9 vezes x mais 3, tá? E vou precisar também da função, vou chamar aqui de df de x para indicar a derivada, né? Poderia ser f', né? Mas enfim. Eu estou colocando então aqui o return, então a gente tem que retornar a expressão da derivada aqui, tá, pessoal? 3 vezes np power x ao quadrado menos 9. Pronto, tá aqui, ó. Então com isso eu já tenho o valor da função e tenho também o valor da derivada, tá? O nosso x, pessoal, ele vai ser o que? np range. E aqui no caso, a range, ele vai de menos 5 até 20, tá? Então eu já escolhi, eu já sei, né, que vai ser esse enquadramento importante para fazer uma boa figura, tá? E falando em figura, eu vou precisar plt figure, vou fazer o gráfico aqui da função, tá? Plt grid para fazer uma grade. E obviamente também eu vou fazer aqui, pessoal, eu vou fazer aqui o valor correspondente ao pltplot, tá? Que é, vamos lá, x, f de x, b, então é azul com tracinho, né? Ele vai ligar os pontos, tá? Vai ficar a linha contínua. Muito bem. O que mais que a gente vai precisar, pessoal? Então isso aqui é para fazer o gráfico. Vou mostrar para vocês, é sempre legal a gente indo fazendo por etapas, tá? Aqui faltou o PLT Show, né, pessoal? Eu poderia botar um PLT Show só para ele não botar esse título esquisito em cima da figura. Pronto, ó. Ficou legal, ó. Tá? Vocês reparem que aqui, pessoal, ela tem um comportamento exponencial, mas aqui ela tem uma oscilação, tá? Vou mostrar um pouquinho para vocês, porque isso vai ajudar a explicar mais para frente. Ó, tá vendo? Ela tem esse comportamento aqui. Tem um zero aqui, tem um zero aqui, tem outro zero. Ela tem 3 zeros
nessa região, tá? Isso vai causar alguma dificuldade ao método, mas enfim. Vou botar aqui numa escala um pouco maior e vocês veem que aqui praticamente fica achatado. Você não vê mais essa coisa. Parece que está tudo no zero porque o valor aqui cresce exponencialmente, tá? Muito bem. Aí agora eu vou dar... O que eu tenho que fornecer nesse caso para métodos do tipo ponto fixo, como é o caso do método de Newton? Eu tenho que fornecer um valor inicial, um x0, que é 1,5. Tá? E eu tenho que dar duas precisões. Tá? No nosso caso, pessoal, é uma precisão para o eixo x e outra para o eixo y. Né? Mas eu vou botar tudo valor igual, porque, enfim, a gente quer a mesma precisão, tá? Para os dois. Poderia ser diferente? Poderia. Simplificando, tá? Ok. Número máximo de iterações é 20. E agora eu vou ter uma lista que vai armazenar os sucessivos pontos que eu estou obtendo, que eu estou gerando para a minha sequência. E eu tenho também uma variável que conta o número de iterações, porque eu não quero que ele fique andando. Eu quero que no máximo 20 iterações sejam realizadas. Tá? Então tudo aqui são parâmetros, pessoal, que a gente está utilizando para, vamos falar dessa forma, usar no nosso método de Newton. Tá? A segunda parte aqui do código, então teve a primeira de gráfico, a segunda de parâmetros, e agora a segunda parte do código, pessoal, vai ser o seguinte, ó, eu vou ter que usar mathfbs. Isso aqui calcula o módulo. Módulo de quem? Módulo de f de x0. Tá? Então, se esse módulo daqui, enquanto esse módulo for menor que uma primeira precisão e o número de iterações for menor que o máximo de iterações, vou precisar dar um zoom menos aqui, pronto. Tá? Então, se essas duas condições forem verificadas como verdadeiras, né? Repare que aqui, isso aqui é um conector lógico AND, no qual eu tenho que garantir que as duas condições lógicas são verdadeiras, porque se assim forem, eu continuo a executar o código subsequente ao while. Tá? Que consiste no quê? Primeiro, eu vou imprimir aqui o valor contido em x0, que são as sucessivas aproximações. É a primeira, no caso, mas eu vou sempre armazenando as sucessivas ali, tá? Agora vem a parte importante, pessoal, que eu vou usar essa função de iteração, que vai ser dada como xk igual a x0 menos f de x0 dividido por a derivada de f no ponto x0. Então eu estou chamando a função f aqui e a função derivada de f, que eu já tenho a expressão lá definida aqui em cima, né? Já tinha definido antes. Tá? Muito bem. O que mais? Agora eu vou adicionar à minha lista cada valor que foi gerado, cada novo valor gerado, xk. Tá? E agora tem uma coisa que vai ser importante para a gente resolver, ou para finalizar o laço. Tá? Então aqui eu vou calcular de novo. Será que o f em x0 é menor que uma certa precisão, pessoal? É menor que EPS? Ou, aqui é ou, tá? É outro conectivo lógico, ou. Então, se uma das duas condições for verificada, a primeira, uma ou as duas, né? E aqui no caso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o módulo, FABS, calculo o módulo, de xk menos x0 menor que a precisão 2, que é a segunda precisão. 2 pontinhos ali. Aí o que eu faço? Interrompo o laço. Eu faço um break. Né? Esse break fala assim, ó, pode parar. Por quê? Porque ou isso aqui já está suficientemente pequeno, ou a diferença entre xk e x0 já está suficientemente pequena. Tá? Else, o que eu faço? O x0 vai receber o valor do xk. E ao fazer isso, eu vou utilizar esse novo x0 para calcular um novo xk. Por quê? Porque se ele cair nesse else, próxima coisa, ele verifica novamente essa expressão. Tá? Aqui tem tudo bem que eu estou fazendo uma verificação adicional, que aqui já eu tinha verificado essa condição, né? Mas o importante aqui, pessoal, é que eu estou verificando se isso aqui de fato ocorre. Se eu atingir o número máximo de iterações. Se eu atingir, ok. Paro também, né? E aqui eu vou colocar, pessoal, uma variável, que é a variável do número de iterações, que eu tenho que atualizar. Por quê? Porque a iterações começa com um valor 0,
mas conforme eu vou executando os comandos, eu tenho que aumentar o número de passos ou iterações que eu fiz, né? Ou seja, o número de sucessivos, digamos assim, valores da minha sequência que eu estou obtendo, tá? Isso, em princípio, pessoal, é suficiente, tá? Agora eu preciso fazer uma impressão. O mínimo que eu preciso fazer é imprimir o valor final. Vocês vão ver que isso é extremamente insuficiente, mas pelo menos para a gente verificar se está funcionando tudo, tá? Que é aquela história. Ó, não precisa avançar muito no código. Ó, tá vendo? Ó, então aqui ele já está imprimindo o x de k e aqui ele está imprimindo também o último valor que foi obtido, que foi o último x de k aqui nosso, tá? É claro que isso aqui é insuficiente. Em que ponto, pessoal? É insuficiente no sentido de você pode colocar mais informação, tá? Então você poderia botar, por exemplo, o número de iterações. Número de iterações, por exemplo, tá? Que é aqui, ó, iter. Você poderia colocar também a precisão. Precisão. E aqui você pode botar f de xk, dois pontinhos. Aqui você vai botar math, ponto. Então aqui eu vou botar vírgula, na verdade. math.fabs f de xk, tá? Isso aqui você pode aproveitar, pessoal, para fornecer ou obter a precisão de x de k em relação ao ponto anterior, tá? Que seria isso aqui também. Pronto. Então, com isso aqui você já começa a ter um relatório interessante sobre o que aconteceu, em que condições o seu método terminou ou parou, tá? O que aqui está faltando, na verdade? Eu botei um F, mas aqui teria que ser... Pronto, eu tinha colocado um F ali, não tinha um F, por isso que estava esquisito o relatório. Agora tá bom. Ó. Então eu consigo ver a precisão em F, a precisão em X, para o último valor obtido, tá? Para finalizar, então, pessoal, o programa, que ele já está ficando bem grandinho, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, ó, um pequeno relatório que vai pegar o conteúdo de lista. Lembra lá que lista eu estou guardando cada valor. Só que agora eu não vou pegar e imprimir o valor como eu estou fazendo. Eu vou colocar isso no gráfico, tá? Então eu vou botar pontinhos vermelhos, né? Red, R, e bolinha é o 0, né? É o O, aliás, desculpa. E o name nosso, pessoal, como é que eu atribuo um name? Né? Eu faço assim, ó, cifrão, x underscore string conte mais. Então eu estou concatenando uma string aqui que contabiliza o valor de conte, que é uma variável para dar aquele efeito x0, x1. Né? Ele vai contando, ele tem uma variável que conta qual é o ponto que está sendo impresso ali, tá? Então aqui eu vou botar também isso em forma de texto, junto com o desenho, né? Que é o plot ali em cima que eu tinha feito. Agora tem o text. E esse texto, eu estou tentando desenhar a coordenada dele próxima à do ponto que está sendo colocada no gráfico. Tá? E eu ponho aqui, eu defino o tamanho da fonte, defino essas coisas. Aqui eu ponho conte igual a conte mais 1, para atualizar essa variável contadora. E agora a gente põe tudo para rodar, pessoal. Tá? O que eu acho engraçado aqui é que ele não gerou para a gente... Ah, está aqui embaixo. Ele colocou num gráfico à parte. Né? O ideal aqui nosso, pessoal, é que esse PLT show seja feito ao final do processo. Então, por exemplo, aqui que eu vou colocar o gráfico, né? Então, eu vou botar aqui no final, senão ele faz figuras separadas, tá? Então aqui, quando você dá o PLT show, ele junta tudo, junta todos os comandos, e aqui ficou bonitinho, porque ele fez o passo a passo, deu o gráfico e deu o relatório final. E vocês podem ver aqui, ó, o x0 está aqui, o ponto inicial está aqui, mas ele vai para cá, depois ele vai para cá, depois ele vem para cá e vira uma confusão danada, né? Então, eu vou fazer o seguinte, na próxima aula, pessoal, eu vou explicar esse comportamento desse gráfico, tá? Eu vou fazer um programa que vai dar um zoom nessa região e a gente vai fazer uma análise de por que o comportamento do método de Newton está com essa oscilação, né? Você vê que ele estava aqui pertinho,
Aí ele te joga lá longe, aí ele vem se aproximando até chegar bem perto aqui da raiz, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Lembrando aí que esse código todo tá na descrição do vídeo. Tudo isso aqui é livre, gratuito. Não esqueçam de curtir, compartilhar com seus colegas para que mais pessoas tenham acesso a esse material. Obrigado e até a próxima aula então, pessoal. Tchau!